Senhor Jesus, igreja? Amém. Aleluia. Quem está feliz está na casa do Senhor. Que alegria, que prazer imensurável estar com vocês aqui nessa noite, para nós adorar o Senhor, glorificar a Ele. Certo e sem dúvida que Deus se faz neste lugar. Eu quero convocar você a abrir a sua Bíblia em mãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que pode estar de pé, tiver com criança, pode ficar sentado, gente. Você que pode estar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Feliz em rever, né, meu amigo Pastor Leone, grande homem de Deus, companheiro, né, que Deus me deu, de boa. Feliz em ser acompanhado hoje pela minha esposa, essa mulher maravilhosa, né? Tira pra lá que eu me emociono tanto, até de novo isso aqui. Aleluia. Pastora Carla, minha companheira que está comigo. Feliz em ver os amigos deste ministério, e que a cada dia mais o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês. Minha palavra aos que aqui estão é: persevere, fique firme. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Diga comigo: pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não te foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor eterno, nosso Deus, nós te damos honras e glórias, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Fala no nosso coração, que nós venhamos ser, ó Pai queridos e amados, ser, ó Pai, alcançados, ó Pai, pela tua palavra. Que a sua palavra venha achar guarida em nós. Amém. Que venhamos ser, ó Pai, como uma terra boa, que recebeu a boa semente. E através da tua palavra venhamos produzir, ó Pai querido e amado, em tua presença, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, assenta dizendo amém, dando uma salva de palmas para Jesus. Queridos, eu não vou ser extensivo, mas eu peço a atenção dos irmãos para nós entendermos a palavra do Senhor.
Existe um livro chamado De Bello Galacto. De Bello Galacto significa as guerras de Grécia ou as guerras de Galácias, aonde mostra a estratégia de Júlio César, imperador romano, para conquistar a cidade de Galácias. E uma das suas grandes estratégias era utilizar o termo chamado dividir para conquistar. Quem já ouviu esse termo? Dividir para conquistar. Isso era uma das grandes estratégias de guerra naquele período. A guerra entre Roma e Grécia foi justamente uma guerra política. Eles dividiram os reinos de Galácia, eles colocaram divisões no reino de Galácia, e Júlio César passou a utilizar esse termo dividir para conquistar, porque a estratégia dele era dividir o povo, colocar um contra o outro, e assim ele ia com facilidade dominar aqueles povos que estavam insatisfeitos com o governo a qual eles tinham. A gente percebe que essa estratégia é uma estratégia antiga de guerra. Desde o princípio, desde quando o mundo era mundo, a gente percebe que o inimigo ele sempre utilizou desse artifício para dividir os povos. Se existe um momento que essa estratégia está instalada de uma forma tão firme, de uma forma tão concisa, é nesse momento que a gente está vivendo. A sociedade, a humanidade está dividida. É uma guerra entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. É uma guerra entre direita, entre esquerda. É uma guerra entre aqueles que é de centro. É uma guerra entre ricos e pobres. É uma guerra tão terrível que está no meio de nós, que está dividindo a humanidade aos poucos. O ser humano está dividido entre os pentecostais, entre os tradicionais, entre os neopentecostais. A gente percebe que o ser humano está vivendo este momento de divisão, e Satanás ele tem conseguido enganar muitas pessoas justamente com essa estratégia, dividir para conquistar. Essa não é uma estratégia criada por Júlio César. Sempre o nosso próprio Jesus, ele sempre alertou o povo. Quando ele curou, repreendendo o demônio que oprimia o jovem, que era surdo e mudo, alguém olhou para Jesus e disse assim: olha, ele expulsa os demônios por nome de Beelzebul. Jesus olhou e falou assim: olha, se eu tivesse expulsando os demônios pelo nome de Beelzebul, que é o chefe dos demônios, o inferno estava uma bagunça, porque todo reino dividido não subsiste. A gente percebe que o próprio inimigo, o próprio Satanás, ele trabalha em unidade uns com os outros. Só que ele trabalha em conjunto para dividir aqueles que são chamados por Deus. Ele trabalha em conjunto para separar aqueles que são chamados por Deus. E Jesus, diferentemente do inimigo que tem a intenção de dividir, Jesus ele veio no seu período na terra, para trazer a comunhão, porque a sociedade estava totalmente dividida entre judeus, entre samaritanos. A sociedade estava dividida entre aqueles que carregavam aliança ou entre aqueles que eram gentios. O povo estava dividido entre aqueles que eram santos e aqueles que eram pecadores. E diz a Bíblia Sagrada que uma parte deste povo havia sido lançado por escanteio pela elite da sociedade. E quando Jesus ele desce, ele vai atrás desses que estavam perdidos, a qual a sociedade havia rejeitado, a qual a sociedade havia abandonado. E com muito carinho Jesus pregava para as prostitutas. Com muito carinho Jesus pregava para as pecadoras, para os pecadores, para os pobres, para os humildes. E ele era atraído por esse tipo de multidão a qual a sociedade havia rejeitado, ao ponto que quando ele chega na casa de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e Zaqueu se arrepende do pecado que ele havia cometido, ele diz, o próprio Jesus diz:
Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O capítulo 17 é uma preocupação da comunhão de Deus uns com os outros. Quando nós lemos os evangelhos, todos os evangelhos são de Jesus Cristo. E todos os evangelhos de Jesus Cristo, ele vem de uma forma discipulatória. Ele vem para discipular aquele que tem interesse de ser discípulo. Ele vem para ensinar aquele que quer ser cristão, ou seja, seguidor de Cristo, semelhante a Cristo. Quando nós lemos o evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João, todos eles vão falar acerca dos ensinamentos de Jesus para a humanidade. E o capítulo 17, Jesus vai dar para nós uma lição de comunhão. Jesus, ele começa falando acerca da preocupação, do cuidado acerca que se deve ter com uma alma, de não lançar fora uma alma, de não fazer tropeçar uma alma, de não lançar uma alma à condenação. O próprio Jesus, no capítulo 17, no verso 1 e 2, ele diz assim: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. É melhor que se pegasse uma pedra de mó, amarrasse uma corda no pescoço e se lançasse dentro do mar, do que fizer pecar um desses pequeninos. Jesus mostra o cuidado que ele tem com as almas, e ele está discipulando os seus discípulos. Ele começa a dizer aos discípulos: olha, se alguém falhar com vocês 7 vezes por dia, e se durante 7 vezes por dia essa pessoa falhar, e 7 vezes por dia essa pessoa te procurar para pedir perdão, Jesus diz: perdoe. Mas a gente para pensar, eu paro para pensar, pastor Leone, como que alguém pode errar tanto durante um dia com 24 horas? Eu acho que se alguém errar comigo na primeira, na segunda e vier na terceira, eu já falo com a mãe, fala quando eu estou em casa. Já é demais para mim. Eu fico tentando entender o que os discípulos sentiram, e lendo o texto, os discípulos ouvem Jesus falando: se alguém errar com você, olha para cá, se alguém errar com você 7 vezes no dia, e se 7 vezes te pedir perdão, perdoe. Olha a resposta dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu fico imaginando ele dizendo: aumenta a nossa fé, porque a minha fé é pouca para perdoar tanto. A minha fé é muito pouca para perdoar tanto 7 vezes. E mais na frente Jesus vai falar que o perdão tem que ser 7 vezes 70 ou 70 vezes 7 por dia. A gente percebe que Jesus está com preocupação em ensinar os discípulos a amar. E os discípulos estão preocupados acerca de perdoar tanto, e pede Jesus que Jesus aumente a sua fé para perdoar. E Jesus vai falar para eles acerca da fé. Jesus vai falar assim: aquele que tiver fé semelhante a um grão de mostarda, ele vai dar ordem para essa mamoeira aqui se lançar no mar, e a mamoeira vai ter que arrancar suas raízes e sair decolando e pular dentro do mar. E Jesus continua, ele dá um ponto e continua dizendo uma parábola assim: olha, um certo homem, se você tiver um funcionário, melhor dizendo, e se o seu funcionário trabalhar o dia inteiro e chegar a hora dele voltar para casa, você não vai preparar na mesa e dizer assim: senta meu filho, vamos comer comigo porque a comida está pronta. Se o seu funcionário trabalhar o dia inteiro, você não vai preparar para ele o jantar, para ele comer. Não, pelo contrário, você vai dizer para ele o seguinte: ei, arruma a janta lá para mim comer, e depois que eu comer, você pode sentar na mesa para comer. E Jesus termina dizendo: porque esse é o dever do funcionário. A palavra dever tem um sentido para aquele que tem dívida. Se eu devo, eu preciso pagar. O que Jesus está ensinando aqui acerca da comunhão? Jesus está falando que o homem tem que perdoar para manter comunhão. Só que os discípulos pedem fé, e fé e perdão não tem nada a ver um com o outro. Jesus está dizendo que a fé é para trazer movimento para aquilo que está parado. A fé é para mover o impossível na nossa vida. Mas o perdão é o dever do ser humano. O perdão é minha obrigação se eu quero ter
aqui é a dívida que eu preciso carregar. Se a Bíblia me fala de dívida, a Bíblia me fala que eu preciso ter no mínimo 2 tipos de dívida. Quem me ouve, diga glória a Deus. As 2 dívidas que eu preciso carregar pelo resto da vida, a primeira é a que Jesus falou, é o perdão. A segunda dívida é o que Paulo diz: não devei nada uns aos outros a não ser o amor. Eu preciso estar em dívida em perdão, olhe para mim. Eu preciso estar em dívida em perdão e em amor. Porque se eu não estou em dívida com isso e não procurar executar, porque se eu tenho dívida, eu preciso pagar. Então a intenção de dever é que eu preciso pagar sempre a minha conta. Eu preciso pagar sempre a minha conta de perdão. Tanto que a gente ouve acerca do perdão, a gente entende que através do perdão a gente tem comunhão com Deus. Se eu não perdoo aquele que me calunia, eu não tenho comunhão com Deus. A gente percebe no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, se eu não me engano, eu não sou tão bom de Bíblia assim, mas diz a Bíblia: segui a paz com todos pela santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O próprio Jesus, quando ele fala acerca da oração do Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perceba que a comunhão, ela tem 2 etapas. A comunhão com Deus através do perdão, ela tem relacionamento tanto na vertical quanto na horizontal. Para mim ter comunhão com Deus, eu preciso ser perdoado na vertical e perdoar na horizontal. Se não houver, segura a palma para você glorificar melhor, olhe para cá. Se não houver este tipo de comunhão, se não houver este tipo de relacionamento, eu não tenho contato. O próprio Jesus, antes de entregar o seu Espírito, ele teve que pagar a conta. Quando ele está pendurado na cruz do Calvário, a dívida de perdão, ele teve que pagar. Ao ponto que ele diz: tetelestai ou telos, que significa dívida paga. Ele está dizendo: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está ensinando os discípulos aqui acerca da comunhão. O primeiro passo da comunhão com Deus, eu preciso também ter comunhão com o meu próximo. O primeiro passo de um relacionamento com Deus, eu preciso perdoar o meu próximo. Porque eu perdoando, eu sou perdoado. Eu abrindo o meu coração, limpando o meu coração da mágoa com o meu próximo, eu também serei livre da condenação diante de Deus. Jesus está juntando os grupos. Enquanto a sociedade dividia, Jesus está juntando. E eu acho lindo o texto, eu não vou tardar. Eu acho lindo o texto. É que quando chega no versículo 11 do capítulo 17, do verso 1 ao verso 10, Jesus está trazendo a teoria do discipulado. A teoria de se unificar, de perdoar quem lhe oprime, de perdoar quem lhe calunia. Ele está dando a teoria. Mas quando chega no versículo 11, ele entra na aula prática. Ele pega os discípulos e no versículo 11 diz da seguinte maneira: quem está ainda, diga glória a Deus. No versículo 11 diz: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galileia. Os homens estão divididos porque os homens achavam que a sua verdade é a verdade absoluta. Os que eram de Galileia, que eram judeus, diziam que a verdade que eles tinham era a verdade absoluta. Os que eram de Samaria diziam que a verdade que eles tinham era a verdade absoluta. Quem era samaritano dizia que era em Samaria que existia o templo verdadeiro e original, que o Deus de Israel era o Deus de Samaria. Quem estava na Galileia, que era judeu, dizia que a comunhão verdadeira estava em Jerusalém. E o próprio Jesus, dentro deste debate, deste diálogo, ele atravessa o meio, porque ele não é o caminho da direita e nem é o caminho da esquerda. Pelo contrário, ele é o único caminho. Aquele que quer estar na direita e quiser entrar nele, achará guarida. Aquele que está na esquerda e quiser entrar nele, achará guarida.
esquerda, ele é o que é. A palavra do Senhor nos diz que ele leva os discípulos ao discipulado e está levando eles agora para viver na prática. E nessa vivência da prática, quem ainda me ouve, diga aleluia. Ele entra em uma das aldeias. Não fala se é da direita, não fala se é da esquerda, mas ele entra. E quando ele entra dentro dessa aldeia, de longe pararam 10 leprosos. Eu disse quantos leprosos? 10 leprosos. Nós sabemos, e eu acredito que essa igreja também já está cansada de saber, pelo pastor sábio que vocês têm, que a lepra é uma doença terrível que corrói ou que consome o corpo do ser humano. A lepra é uma doença que tira a sensibilidade do corpo, e ao tirar a sensibilidade, ela faz com que partes do corpo do ser humano vá embora sem ele ter percepção. Uma pessoa, por exemplo, que pega a lepra na mão e não trata, e a lepra vai crescendo, automaticamente os dedos caem, por muitas das vezes perdem membros sem perceber. A lepra é uma doença terrível que tira a sensibilidade. Eu não vou aplicar aqui do lado espiritual disso tudo, mas se nós analisarmos a lepra no sentido espiritual, nós iremos entender que a insensibilidade revela uma doença da alma. A palavra do Senhor nos diz que naquele período, a pessoa que era constatado por uma doença por nome lepra, ele sofria certas limitações terríveis. Se ele era constatado que estava leproso pelo sacerdote, ele não poderia nem voltar para casa para despedir da esposa. Se era constatado que estava leproso, ele não poderia nem voltar para casa para dar o último abraço no pai ou na mãe. Automaticamente, de imediato, ele tinha que sair fora da cidade. As coisas que ele tocou tinham que ser queimadas. A família tinha que passar por um processo de quarentena para poder viver em sociedade, porque a lepra era sinônimo de maldição. E esses homens, esses 10 leprosos, que estão distanciados da sociedade, porque estavam carregando lepras em seu corpo, eles se uniram, eles se unificaram e começaram a caminhar juntos, porque eles têm no coração a necessidade, e ele encontra pessoas que estão vivendo o mesmo problema que eles. Então eles se juntam, se unificam, e Jesus está passando, e eles entendem que Jesus tinha condição de fazer, só que eles não poderiam ter nenhum tipo de aproximação, porque se o leproso fosse identificado leproso dentro de qualquer tipo de cidade, ele sofria a condenação máxima, que era a execução por pedras. Então a enfermidade colocou limites nesses homens, ao ponto que quando eles veem Jesus, eles não podem ter nenhum tipo de aproximação. Então eles gritam Jesus de longe. Sei daqui a ouvir, diga glória a Deus. Posso continuar, meu pastor? Eles gritam a Jesus de longe, porque a enfermidade os limitou. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, existe no mínimo, bem raso, 2 tipos de limites. Quem quer saber, diga aleluia. Aleluia. Quem quer saber, diga glória a Deus. Glória a Deus. Existem no mínimo 2 tipos de limites dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de limite é chamado de limite opcional. É o limite para a formação do caráter do homem. Glória a Deus. É o limite aonde o próprio homem se limita. É o limite aonde o próprio homem coloca cerca em si. É o limite que é colocado para trazer a comunhão e um relacionamento com Deus. Quando você percebe que Deus coloca o homem no Éden, Deus coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus o proibiu que o homem se alimentasse.
Mas Deus não coloca limite na árvore. Deus coloca limite no homem. Deus não coloca cerca na árvore. Deus coloca cerca no coração do homem. Deus não coloca muro na árvore, mas Deus coloca um muro no coração do homem. E o homem tem livre acesso. Ele escolhe. Porém o homem escolheu pecar. O homem escolheu errar. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, antes do homem pecar contra Deus, Deus sempre alertou o seu limite. No capítulo 4, no versículo 6, antes de Caim tirar a vida de Abel, Deus apareceu para ele e disse: Caim, se bem fizeres, não há de se levantar o seu rosto, porém, se mal fizeres, o pecado já está à porta, e será sobre ti o teu desejo, porém sobre ele tu deves dominar. O limite opcional é o limite que forma o caráter do homem. É o homem que tem a oportunidade de adulterar, mas ele prefere ser fiel. É o homem que tem a oportunidade de roubar, mas ele não rouba, porque ele prefere ser fiel. É o limite que forma o nosso caráter. É o limite que estava no coração de José, quando ele recebe a segunda capa mais importante da sua vida. A primeira capa é a capa colorida que foi dada pelo pai, dando ênfase ele sobre todos os irmãos. A segunda capa mais importante é quando ele recebe de Potifar. Esta capa que ele recebe de Potifar foi dando para José a autoridade, foi dando para José o governo para governar a casa de Potifar. Só que um belo dia, a mulher de Potifar segura ele pela capa, que era símbolo de autoridade. E quando segura ele pela capa, ela está despida e diz: deita-te comigo, José. Ele deixa a capa na mão dela, mas não deixa a comunhão com Deus. Ele deixa a capa na mão dela, mas não deixa o relacionamento com o Pai. É o limite opcional. É eu que escolho. É eu que escolho ser o que eu sou. É eu que decido viver a vida que eu vivo. O limite opcional está sobre você. É você que escolhe a vida que você está vivendo. É você que escolhe a maneira de viver que você está vivendo. Este limite vai te conduzir ou à salvação eterna, ou vai te conduzir à condenação eterna. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. É o limite opcional que conduz o homem à vida eterna. O segundo tipo de limite, para mim ser conclusivo aqui nessa noite, é chamado de limite intransponível. É um limite que eu mesmo querendo eu não posso. O limite intransponível é o limite que bate na minha cara e fere o meu orgulho. O limite intransponível é o que mostra a minha pequenez. O limite intransponível é o que olha para mim e fala: você nunca mais vai além disso, porque me limita, me para, me trava, me impede de ir adiante. O limite intransponível é a mesma coisa de uma pessoa paralítica que olha alguém andando e por mais que levanta a perna, por mais que balança a perna, por mais que lança a perna para um lado e para o outro, a perna o limitou a nunca mais andar. É o limite da humilhação, é o limite da vergonha, é o limite da tristeza. O limite intransponível é o que lança o homem no leito de um hospital e diz: desta cama você não sai. O limite intransponível é o que chega na casa do homem, na casa da mulher e diz: você nunca vai poder viver isso, você nunca vai conseguir viver isso, porque é o seu limite, está além da tua força, está além da tua condição, está além do teu domínio, você não vai viver. É o limite intransponível. Os homens estão vivendo, os 10 leprosos estão vivendo o limite intransponível. Eles querem aproximação, mas não podem. Eles querem se aproximar, mas não podem, porque a lepra colocou uma barreira e diz: daqui você não passa. Mas nós, lendo a Bíblia Sagrada, encontramos algo lindo da parte de Deus.
limite intransponível para as coisas visíveis. O limite intransponível para aquilo que é visível, para aquilo que é humano. E a lepra parou, porque é o limite intransponível. Parou projetos, parou sonhos, parou planos, parou a caminhada. Eles pararam. E eu aprendo algo aqui nessa noite. O limite intransponível para as coisas visíveis. E quando o limite intransponível vem na minha vida e começa a parar as coisas visíveis, é porque chegou o momento daquilo que é invisível dentro de mim começar a movimentar. Olhe para mim, para você entender aqui. O limite intransponível parou aqueles 10 leprosos, parou eles fisicamente, parou eles visivelmente. O corpo deles não pode se achegar a Jesus, o físico deles não pode se aproximar a Jesus. Aquilo que é visível não pode chegar perto de Jesus. E quando aquilo que é visível não pode, aquilo que é invisível vai. Se o corpo não vai, a boca clama. Se o corpo não vai, a boca clama. Se o físico não vai, a voz vai. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós não podemos ir, mas se o Senhor liberar a tua palavra, nós não podemos se achegar, mas se o Senhor liberar a tua palavra, você não tem noção do poder de um clamor de um crente. Você não tem noção do poder da voz daquele que ora. Se as coisas visíveis estão paradas ao seu redor, se as coisas visíveis estão paradas ao seu redor, começa a mover no invisível. Pastor, como que eu faço para mover no invisível? O próprio Jesus deu a receita. Ei, na hora que as coisas visíveis começarem a parar na tua vida, vai para o invisível. Como? Entra no teu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê no invisível vai te recompensar no visível. Jesus tem misericórdia de nós. E eles estão parados. E eu acho lindo que eles clamam porque eles necessitam. E eles estão parados. Só que quando eles ouvem a resposta da oração, porque todo clamor tem uma resposta. Quando eu passo a mover o invisível tem o poder de fazer mover aquilo que é visível. Jesus olha para eles e diz assim: ide e apresentai ao sacerdote. A primeira coisa que o invisível faz no visível é fazer andar aquilo que estava parado. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, se você acredita. Deus vai começar a movimentar as coisas visíveis na tua vida. Deus vai trazer movimento naquilo que estava parado. Deus vai trazer movimento no projeto que o inimigo quis frear. Deus vai trazer movimento no plano que o inimigo quis parar. Deus vai trazer movimento na tua vida hoje. Se você crer, vai ter movimento na tua casa, vai ter movimento na tua família, vai ter movimento na tua finança, vai ter movimento na tua saúde, vai ter movimento nos teus sonhos, porque a voz que te ordena é a voz que vai gerar vida. Oh, Espírito Santo de Deus, você pode me ajudar a pregar em nome de Jesus. Você pode olhar para alguém do seu lado com muito carinho e dizer: Deus vai trazer movimento naquilo que o inimigo tentou parar. Fala: Deus vai trazer movimento nos teus projetos. Ah, querido, se você duvida desse Deus, deixa eu te dizer, até um vale que estava cheio de ossos, quando o invisível desceu, teve que se movimentar.
pela voz daquele que clamava. Imagina a tua situação. Movimento. O que eu acho interessante aqui dele dá o movimento e não dá a cura. Porque o que vai curar não é Jesus. O que vai curar é o movimento deles. O que vai curar não é Jesus que diz está curado. Jesus está dizendo caminha. Jesus dá um propósito. Qual é o propósito? O propósito é o sacerdote. Mas para chegar no sacerdote, eu preciso passar pelo processo do caminho. Eles precisam chegar nos sacerdotes curados. E para eles ser curados, eles precisam parar, ou passar, ou caminhar no processo. Porque o propósito é o meu estado perfeito, é eu viver a plenitude. Mas o processo é eu caminhar em perfeição, em aperfeiçoamento. Eles estão caminhando, e eu vou encerrar aqui. Eu gosto muito de conjecturar, eu fico imaginando, eu leio a Bíblia e fico imaginando. É coisa de pregador, né, pastor? A gente fica imaginando. Eu disse no começo que a lepra ela tira a sensibilidade. E eu fico pensando como que aqueles homens perceberam que eles estavam curados. Se a lepra tira a sensibilidade do corpo, eu imagino os 10 andando. Eles andando. Eu imagino um deles com a lepra no pé. E a lepra já tinha arrancado até uns 2, 3 dedos. Ele estava andando, não estava percebendo mais, estava sem dedo. E a lepra tirou a sensibilidade, mas eles estão andando. E eu imagino os 10 conversando. Meu Deus, você viu Jesus? Meu Deus. Ah, que Jesus lindo. Na hora que ele olhou no meu olho, eu me tremi todo, moço. Moço, na hora que ele falou, meu corpo arrupiava de cima e embaixo. Ah, na hora que ele viu nós 10 gritando, eu achei que ele ia xingar, eu achei que ele ia brigar. Mas na hora que ele começou a falar, caminhe, começou a dar uma força dentro de mim. E eu comecei a andar. Imagina comigo, ele dizendo, segura para você glorificar melhor. Imagina comigo, uma força me fez andar e eu comecei a andar. E detalhe, eles estão leprosos, mas estão andando. Eles estão andando leprosos, porque eu preciso entender que o que Jesus está ensinando é que aquilo que eu estou vivendo não pode parar a minha caminhada. Jesus não está curando eles parados, porque Jesus não faz nada na vida de ninguém parado. Jesus só faz na vida daquele que movimenta. Então Jesus anda que a coisa... Jesus está mandando caminho e eles estão caminhando. E eu disse que a lepra tira a sensibilidade. Diga comigo a lepra. Deixa insensível. A lepra tira a sensibilidade. Eu imagino alguém, um dos 10 com o pé leproso, não sentindo nada e está andando. E de repente, na caminhada, toma um trupicão. Pá! E grita, ai! E olha para o pé, percebe que o tampão do pé saiu, o sangue caindo, e ele começa a gritar, ai, 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 tá ardendo, ai, 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 tá queimando. E alguém olha e diz, nossa, mas você não é leproso, não tinha lepra no pé, não tinha sensibilidade. Mas depois que eu caminhei no caminho da obediência, começou a arder de novo. Começou a queimar de novo. Comecei a sentir de novo. Porque aquilo que me impedia de sentir, quando eu comecei a caminhar no caminho da obediência, teve que vir e trazer sensibilidade de novo. Aleluia! Se coloca de pé. Eles estão andando e começou a arder de novo. Eu não sei se você recebe isso, mas se tem alguém que está vivendo alguma fase insensível na tua vida espiritual, eu quero te dizer que vai começar a arder de novo onde não ardia. Eu quero te dizer que você vai sentir queimar onde não queimava mais. Eles estão andando, eles estão caminhando, e de repente eles percebem que a caminhada cura, mas o se trancar não. A caminhada cura, mas o parar não. Para você que quer parar, deixa eu te dizer, parado você não se cura. Para você que pensa em parar, deixa eu te dizer, parado não há mudança. A mudança vem através de movimento.
Jesus gera o movimento. Perceba que até a terra que era vazia e sem forma tinha que ter movimento pelo Espírito. Porque parado nada muda. O próprio Jesus percebe que eles estão andando, estão sendo curados, mas algo lindo acontece. Eles percebem que estão curados. E dentre esses que percebeu que está curado, um volta para trás para agradecer. Volta para trás para agradecer. 10 foram curados, mas só um voltou. E a gente pode se perguntar por que os 9 não voltaram. Eu só tenho uma resposta simples para isso. Talvez os 9 não voltaram porque eles estavam com pressa de viver a vida antiga que eles tinham. Jesus, verdade. Meu Deus. Talvez os 9 não voltaram porque eles tinham pressa de viver a vida que eles viviam antes. Glória a Deus. Tem muita gente que vem com os 10, mas são poucos que voltam para agradecer. Verdade. Porque tem muita gente que clama a Jesus de longe, porque vem para apresentar a sua necessidade, mas depois que recebe aquilo que precisa, quer viver a vida que vivia antes. Quer continuar vivendo da maneira que vivia antes. E isso acontece com pessoas que não querem proximidade, pessoas que não querem comunhão, quer apenas clamar de longe. Ah, Senhor, eu quero que a minha família meu casamento seja restaurado, mas eu clamo de longe. Eu não quero batizar, eu não quero participar de ceia, eu não quero ser membro deste ministério, eu quero só clamar de longe. Ah, Senhor, eu estou indo porque a minha vida financeira está um desastre, eu preciso que o Senhor me prospere, mas eu só estou de longe. Eu quero continuar na roda dos amigos, na roda da cerveja, eu quero continuar na festa, eu quero de longe. Os 10 clamaram a sua necessidade de longe, mas entre os 10 não tinha aquele que queria viver a vida antiga. Entre os 10 tinha um que decidiu voltar, e quando ele volta, ele não clama de longe, ele se lança aos pés. Vou repetir isso. É forte, Jesus. Ele já não está mais gritando de longe, ele está clamando de perto, porque ele é tão grato pelo que Jesus fez. O milagre na vida de 9, no milagre na vida de 9 pode afastar ele para mais longe de Jesus. O milagre na vida de 9 pode lançar ele cada vez mais no mundo. Mas quando se encontra um verdadeiro adorador, o milagre, a vitória, a bênção, o aproxima mais daquele que é o abençoador da tua vida. Você tem a opção hoje. E eu quero profetizar que todos serão abençoados. Eu quero profetizar que a bênção de Deus irá descer sobre a tua vida. E se você crê na palavra profética que é liberada sobre este altar, você terá testemunho para testemunhar da parte de Deus. Porque eu sinto a presença do Espírito Santo sobre este altar. Você vai viver na tua vida aquilo que você ainda não viveu. A lepra que estava consumindo a tua casa, a lepra que estava consumindo a tua finança, a lepra que estava consumindo a tua vida espiritual, Deus já está arrancando nesta noite. Mas olhem para mim. Você pode ser como os 9 que serão abençoados para viver a vida que vivia antes. Aleluia. Que serão abençoados para continuar da forma que vivia antes. Ou você pode ser como aquele samaritano que foi abençoado e passou a viver mais perto do abençoador. Se lança aos pés. Ele disse que Jesus ele veio trazer proximidade. Pastor, esse texto é lindo. O capítulo 17, entre Samaria e Galileia, os judeus donos da verdade, samaritanos rejeitados. E Jesus revela na prática que aquele homem muito pecador, aquele homem super pecador, se aproxima de Jesus para viver uma nova vida.
E ele só volta porque ele era grato. Aleluia. Glórias. Para mim encerrar, para nós orarmos aqui, eu faço um paralelo entre esse samaritano e a mulher pecadora. O samaritano e a mulher pecadora. Pastor, como que é? Um homem por nome de Simão fez um convite a Jesus para comer na sua casa. E Jesus foi com seus discípulos. Quando ele vai com seus discípulos, diz a palavra de Deus que uma mulher chega de costa, ou melhor, pelas costas de Jesus. Uma mulher chega pelas costas de Jesus e desce aos pés. Aleluia. Glória a Deus. Ela é pecadora, então ela não vai pela frente, ela vai pelas costas. Porque a face representa a glória. O homem no pecado não consegue subsistir com a glória de Deus. Aleluia. Se eu não consigo ver a glória e o meu pecado me mata, a misericórdia. Verdade. Aleluia. A misericórdia é revelada pelas costas. Glória Quando Moisés estava no monte, pediu para ver a glória, Deus disse: você não vai ver a minha glória porque você não tem capacidade de viver após ver, mas eu vou te mostrar a minha misericórdia. Aleluia. A misericórdia, ela é quase igual à graça. A graça é o favor não merecido. É eu não merecendo e Deus fazendo. A misericórdia é eu merecendo e Deus não fazendo. Pastor, deu um bug aqui. A graça é eu não merecendo e Deus fazendo. A misericórdia é eu merecendo e Deus não fazendo. A graça, eu não mereço a salvação, mas pela sua graça Ele me salvou. A graça, eu não mereço a libertação, mas pela tua graça Ele me libertou. E a misericórdia, eu mereço ser condenado. Eu mereço sofrer as consequências dos meus atos, mas a sua misericórdia me alcançou. A palavra do Senhor nos diz para nós encerrar. Quando Jesus vê que aquela mulher está ungindo seus pés, enxugando com seus cabelos e beijando seus pés, Simão diz: se esse de fato fosse o rei dos judeus, saberia quem é essa. E Jesus, entendendo o pensamento de Simão, uma pergunta tem para nós. Ele diz: dize a mestre, um homem tem 2 devedores, um lhe deve 500 e o outro lhe deve 50, e ele decidiu perdoar os 2. Qual dos 2 que ele mais amou? Simão responde: o que mais lhe devia. E Jesus disseste bem, porque quem a muito perdoou, muito amou. Quem a pouco perdoou, pouco amou. Mas a realidade é uma coisa, Simão: tanto que deve menos, quanto que deve mais, tem dívida e precisa de perdão. Eu posso achar que eu só devo 50, mas quem deve 50 deve igual a quem deve 500. Precisa de perdão igual a quem deve 500. Sabe por que essa mulher que deve 500 merece estar onde está? Porque é muito grata pelo que o Senhor fez e de onde tirou. Sabe por que aquele samaritano voltou para estar aonde ele estava? Porque ele era grato de onde Jesus o arrancou. Eu sou pentecostal, queridos, eu amo o poder de Deus, eu amo a presença do Espírito Santo, porque eu sei de onde Jesus me arrancou. Eu sei a vida que eu vivi, eu sei aonde ele estava, e por isso que quando eu chego na igreja eu pulo mesmo, eu grito mesmo, eu rodo mesmo, porque eu prefiro estar aos pés de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Por Amanda Aravácia, eu quero orar por você que é grato hoje. Eu quero orar por você que crê que Deus tem o poder de